Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos prosseguimento ao tema Rotinas Colaborativas. Vamos falar de uma palavra que o Senhor nos concedeu no ano de 2012, quando fui aprovada no processo seletivo do Instituto Federal para professora. O pastor Juliano Milani me disse: Fernanda, precisamos preparar os nossos adolescentes para estes processos seletivos. Os nossos adolescentes precisam de uma perspectiva de futuro. E é com essa alegria que neste episódio vamos conversar a respeito de dois assuntos: a organização da educação brasileira e apresentar possibilidades de rotinas de estudos para processos seletivos de ensino médio. Vocês, pais, mães ou responsáveis, conhecem a legislação brasileira que estabelece as bases e diretrizes da educação? Somos regulados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 9394/96. Essa lei assegura que o Estado, enquanto poder público, seja federal, estadual ou municipal, é responsável pela garantia da educação escolar pública referente à educação básica. Mas quais são os segmentos que compreendem a educação básica? Educação básica é compreendida pela educação infantil, a etapa de creche e pré-escola, o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e o ensino médio. A LDB regulamenta que esse ensino deve ser ofertado nas escolas, tanto nas públicas como nas particulares, de modo presencial. Contudo, pelo fato de ainda não termos acesso à imunização como serviço essencial de saúde e de retorno às instituições escolares no contexto desta pandemia que vivemos, as escolas de educação básica vêm utilizando ferramentas da educação à distância e ofertando o ensino de 3 modos. Quais são eles? Temos visto o ensino remoto, em que todas as aulas são realizadas em casa. O ensino híbrido, em que uma semana ou alguns dias os alunos estudam em casa e nos outros dias estudam na escola. E o ensino presencial, que são todos os dias na escola. Nesses dois últimos, o híbrido e o presencial, deve-se considerar as diretrizes e as orientações de distanciamento social, proteção individual e higiene dos protocolos de biossegurança. Nesse contexto, cabe esclarecer que estes 3 modos de oferta, eles estão assegurados pela legislação nacional somente neste período de pandemia. Posteriormente, retornaremos ao ensino presencial nas escolas e aguardamos muito por este dia. Feito este esclarecimento, vamos ao foco deste episódio: como organizar uma rotina para os nossos adolescentes que estão nos anos finais do ensino fundamental e irão fazer provas de processos seletivos para as escolas de ensino médio. O primeiro aspecto, e que estamos conversando desde o ano passado, é muito importante manter uma rotina de estudos para a apropriação dos conhecimentos científicos. Focar os estudos em uma determinada avaliação que já está prestes a acontecer pode até parecer uma estratégia interessante. Contudo, o modo mais seguro de alcançar êxito é estudar diariamente, com regularidade e persistência. Neste ano de 2021, por exemplo, devido à pandemia, o processo seletivo do ensino técnico integrado ao ensino médio no IFES está ocorrendo por análise do histórico escolar do 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental. Pergunto a vocês: aquele adolescente que não manteve uma rotina de estudos, deixando para se dedicar apenas no 9º ano, conseguirá a pontuação necessária para aprovação? Possivelmente a resposta é não. Partindo deste exemplo, precisamos ensinar os nossos adolescentes que os conteúdos estudados na escola devem ser revisitados diariamente em casa.
E, de igual modo, eles necessitam aproveitar o tempo de estudos lá na sala de aula para tirar dúvidas, para perguntar, para pedir esclarecimentos aos professores, que são os profissionais que conhecem com profundidade os conhecimentos que ministram e sabem orientar quais são as fontes seguras de conhecimento. Nós, pais, mães e responsáveis, precisamos valorizar os professores e ensinar os nossos filhos a valorizá-los também. Um segundo aspecto que nós já conversamos e foi apresentado pela professora Késia Nunes é que é necessário ter um ambiente de estudos organizado e sem grandes distrações. Por essa razão, oriente seu filho, quando começar a estudar, a se afastar de tudo que possa disputar a atenção. Desligar a televisão, tirar as notificações do celular, deixar uma garrafa de água ao seu lado são estratégias importantes que ajudam a concentração. Interromper a atividade por estar em um lugar com muitas pessoas conversando ou por causa da mensagem de um amigo quebra a concentração por alguns segundos, mas pode levar muito tempo para recuperá-la. E se isso acontecer repetidas vezes, o estudo se tornará cansativo e sem aprendizado, porque o cérebro estará confuso sobre onde concentrar a atenção. Um terceiro aspecto e muito importante é que o estudo para processos seletivos específicos, como do Instituto Federal do Espírito Santo e de outros estados, o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, o Cefet em Minas Gerais, requer a análise dos editais para saber: será todas as que eles estudam no 9º ano? Apenas português e matemática? Cada instituição é regida por edital próprio. Por exemplo, em 2020, no edital que ofertou vagas no ensino técnico integrado ao ensino médio no IFES, as disciplinas requeridas foram português, matemática, ciências, história e geografia. E os conhecimentos dessas áreas serão avaliados de que modo? Em quanto tempo? Neste caso, a prova foi aplicada com duração de 4 horas, em que eles tiveram 50 questões objetivas para responder, o que dá, em média, 5 minutos para responder cada questão. Nós precisamos ensinar aos nossos adolescentes a terem controle deste tempo, iniciarem fazendo uma leitura geral da prova, retornar naquelas questões que tenham mais segurança e dedicar um tempo maior àquelas que são consideradas mais difíceis, tendo clareza que se ele demorar 30 minutos para responder a uma questão, faltará tempo para as demais. Também é preciso conhecer quantas questões de cada disciplina serão cobradas e quais terão maior peso. Neste exemplo do IFES, a prova de 2020 foi assim organizada: 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática, 10 questões de ciências, 5 questões de história e 5 questões de geografia, tendo maior peso língua portuguesa e matemática, seguida por ciência, história e geografia. A partir destes elementos e compreendendo que o estudo precisa ser organizado com regularidade e persistência, será possível organizar a rotina. Uma sugestão é dedicar um maior tempo de estudos naquelas disciplinas que terão maior peso no processo seletivo e um maior número de questões: português, matemática, ciências, seguida de história e geografia. E como organizá-las na rotina? Precisamos conhecer as singularidades de cada adolescente. Quais são as disciplinas que seu filho tem maior facilidade de compreensão? Estudar português e matemática no mesmo dia ficará cansativo? Se for, podemos intercalar com qual disciplina? Gostando ou não, para ser aprovado no processo seletivo, será necessário estudar todas as disciplinas que constam no edital. Uma sugestão que apresentamos é pela manhã, porém dependerá do horário que seu filho estuda na escola. Pela manhã, acordando regularmente às 7 horas, seu filho fará higiene pessoal, arrumar a cama e tomar o café.
Na segunda-feira, ele irá estudar de 8 às 9 matemática. Às 9 horas é muito importante um intervalo no meio do estudo para que eles possam dar uma caminhada no quintal ou dentro de casa, fazer um lanche. E às 9h20 ele retorna até às 10h20 estudando a disciplina de ciências. E todos os dias, a partir das 10h20, ele pode fazer uma atividade de entretenimento ou se organizar para ir à escola, ajudar nas atividades de casa. Na terça-feira, estudará português e geografia. Na quarta-feira, ciências e matemática. Na quinta-feira, a manhã toda de português e na sexta-feira, de história e matemática. Esta divisão precisa ser feita olhando o peso das disciplinas no edital. Importante destacar que, além do horário regular de aula, se o seu filho estudar 2 horas diárias por semana, a partir do mês de março até novembro, retirando uma semana, que são as férias de julho, recesso, ele terá um benefício de 350 horas em comparação com aquele que cumpriu somente o horário regular da escola. Portanto, terá maiores chances de ser aprovado no processo seletivo e realizar o curso que deseja, e que dará fundamentação para prosseguir nos estudos com curso superior ou ingressar no mercado de trabalho. Para finalizar, é necessário que nós, pais e mães, tenhamos a consciência de que estudar é uma atividade que exige muito esforço, ainda que não pareça para quem vê de fora. Por isso, é importante cuidar para que nossos adolescentes estudem sem se exaurir, sendo fundamental também descansar e não ultrapassar os próprios limites, garantindo 8 horas de sono por dia e em horas certas. A frequência nos cultos diários também é fundamental para a vida dos nossos adolescentes. Agora, nós vamos ouvir a experiência do adolescente Natan, que estudou, se preparou e foi aprovado no processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo. Olá, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Natan W. Gomes e eu sou da igreja de Cariacica Central, na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Durante o ano de 2016, eu estava cursando o 9º ano do ensino fundamental, juntamente com um cursinho pré-IFES, justamente para ingresso no Instituto Federal do Espírito Santo, que era o que eu desejava fazer no ano de 2017. Com isso, eu fazia o cursinho durante a tarde, às terças e quintas, e estudava durante segunda, quarta e sexta para a escola normalmente, e fui colocando as cargas que eu precisava de estudar de horário do IFES. No começo do ano eu não estudava tanto assim, mas com o passar do tempo eu fui incrementando os meus horários de estudo, porque a prova estava se aproximando, e passei a incluir os sábados também nos dias de estudo, como dia de estudo. E é importante dizer também que, faltando mais ou menos 2 meses para a prova, eu comecei a resolver, pelo menos 2 vezes por semana, fazer as provas anteriores do IFES como simulado no tempo certo, para conseguir ter uma ideia melhor de como seria o meu tempo durante a prova, podendo estudar por ele e corrigindo depois para saber quanto que eu conseguiria tirar caso aquela fosse a minha prova de verdade. Nisso, vale dizer também que eu sempre, desde o começo do ano, estive orando ao Senhor para Ele poder abrir essa porta para mim e confirmar se era isso que Ele tinha para a minha vida. Além disso, eu sempre tentava organizar o meu dia para não perder os cultos durante a noite, porque mesmo a minha rotina sendo estressante, era indo aos cultos e orando ao Senhor que eu consegui o meu conforto. E ao final eu consegui, graças a Deus, passar. Vale dizer também que durante a prova o Senhor me abençoou e me deu uma grande experiência, pois 4 questões eu tinha esquecido como resolver essas questões na hora e não conseguia lembrar por nada. Com isso, eu clamei durante a prova para o Senhor abrir a minha mente e me capacitar para fazer as questões. Nisso eu consegui resolvê-las em menos de 1 minuto, todas as 4, e depois no gabarito eu confirmei que elas estavam certas, e graças a Deus eu consegui ingressar no curso que eu queria no Instituto Federal. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, o Senhor nos ensina:
tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, se desejamos o êxito dos nossos adolescentes nesses processos seletivos, das melhores instituições públicas de ensino médio do país, com equilíbrio, respeitando a singularidade de cada um e orando ao Senhor, precisamos ensiná-los que este é um tempo de estudo para benefícios na sua vida secular. Suplicamos ao Senhor que nos abençoe grandemente na educação de nossos filhos e que com regularidade e persistência nos estudos, eles possam ser aprovados naqueles cursos que juntos escolhemos, nos esforçamos, nos dedicamos para o futuro nesta vida terrena. A paz do Senhor Jesus.